Você tem sentimentos, pensamentos negativos? Pensamentos ali de medo, de insegurança, incerteza e até mesmo ansiedade? Esses tipos de pensamento permeiam pela sua cabeça? Fica comigo então nesse vídeo, porque esse vídeo eu quero te mostrar um passo a passo, 3 etapas para que você aprenda a eliminar de uma vez por todas os pensamentos negativos através do poder da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Michael Armon, sou psicanalista, sou teólogo, sou cristão e sou apaixonado por compartilhar aqui a palavra de Deus, trazer basicamente ensinamentos usando e aplicando sempre ferramentas bíblicas e psicológicas aqui para que você caminhe na sua caminhada e vá longe na sua caminhada da forma mais assertiva possível, tá? E é fato, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre isso, sobre pensamentos negativos, né? Eu quero te dar aqui como você vai controlar isso. Dentro da psicologia a gente entende isso como pensamentos intrusivos, né? Às vezes a gente não quer pensar em algo ruim, mas parece que é mais forte do que a gente, parece que é mais forte do que nós mesmos. Principalmente quem sofre aí de crise de ansiedade, eu sei disso porque eu já passei por isso, e não tem muito tempo assim, e não é fácil, essa que é a verdade. Não é fácil chegar nesse determinado momento da nossa vida, aonde parece que aqueles pensamentos ruins quer nos controlar, quer nos dominar, quer trazer, colocar no nosso coração medo, insegurança, incerteza, ou até mesmo coisas de autossabotagem, como autocrítica, né? Quantas pessoas aí começam a depreciar a si mesmo, não conseguem se ver como alguém por conta, muitas vezes, de sementes que são esses pensamentos negativos. Eu quero trazer aqui 3 passos, tá? Para que você aprenda a controlar esses pensamentos negativos de uma vez por todas na sua vida e comece a pensar de maneira assertiva. A gente sabe, ou se você não sabe, eu quero te passar aqui, que pensamentos são como sementes. É através do pensamento que gera o sentimento, que gera aquela emoção e consequentemente gera a atitude. O nosso pensamento gera no mundo material aquilo, tudo que existe, né? Se você for parar para pensar hoje, o avião foi criado, a gente olha a tecnologia que é o avião, mas ele foi antes só uma ideia, só um pensamento. E a partir disso, ele foi gerado, foi criado, essa ideia se transformou em realidade. Então, tudo que acontece no mundo físico antes existe no plano do pensamento, no plano das ideias. Então é muito importante que a gente esteja atento para o que nós estamos pensando, qual é o pensamento que a gente tem sobre nós mesmos, sobre tudo de uma forma geral. E eu quero compartilhar aqui a palavra de Deus, algo muito poderoso que está aqui no livro de Filipenses no capítulo 4 e o verso 8, a palavra diz assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, preste bastante atenção, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se há algum louvor existe, se existe algum louvor, seja isso, olha só, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Isso aqui é um conselho de Paulo para os irmãos, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, os irmãos em Filipe, ele dá um conselho para os irmãos aqui muito poderoso sobre o cuidado com o pensamento. Porque, como eu já falei, o pensamento ele é uma semente. O pensamento que a gente tem é como se fosse uma sementinha, uma semente de feijão. Talvez você no colegial já deve ter feito aquela experiência com a sementinha de feijão. Você coloca dentro do copo, daí poucos dias depois você começa a ver o feijãozinho brotar. E assim é o nosso pensamento. Salomão vai dar um conselho muito importante, vai falar o seguinte: olha, cuidado com seus pensamentos, porque a sua vida é guiada pelos seus pensamentos. Então, tudo que eu penso hoje, quem eu sou, veio de um pensamento. Eu pensei, eu imaginei, eu quero criar um canal no YouTube porque eu quero compartilhar a palavra. Daí eu comecei a fazer isso acontecer. Qual que é o problema? O problema é que quando a gente tem pensamentos positivos,
quando a gente tem pensamentos que são benéficos, que nos ajuda a crescer, nos impulsiona para frente, a gente faz isso, a gente automaticamente é impulsionado, a gente coloca isso em ação. Mas o contrário também é verdadeiro, e aqui é que mora o perigo. Todas as vezes que a gente começa a pensar coisas negativas, pensamentos intrusivos que vêm na nossa cabeça, e a gente começa a alimentar isso se transforma em uma verdade para a gente. Isso se transforma em uma verdade para nós. Então, por isso que o conselho bíblico é para que tomemos cuidado com os nossos pensamentos. E Paulo vai dizer mais, olha, só pensa em coisa que é verdadeira. Só pensa em coisa que é respeitável, coisa que é justa, coisa que é amável, coisa que é de boa fama. Olha o cuidado de Paulo para com os irmãos e para conosco sobre o como deve a nossa forma de pensar. Como deve ser a nossa forma de pensar. E eu quero te dar aqui 3 passos para que você comece, ou para que você cancele pensamentos negativos na sua vida. Controle esses pensamentos negativos. A primeira coisa é você identificar o pensamento sabotador. Identifique esse pensamento que está te sabotando. Que pensamento negativo é esse? Faça perguntas. Por que eu estou pensando isso? Esse pensamento é meu? Muitas das vezes, esses pensamentos é um inimigo jogando dados inflamados na nossa mente. Muitas vezes, esses pensamentos nada mais é do que o próprio adversário tentando implementar na nossa mente coisas e sentimentos negativos. Por quê? Porque na nossa mente ele sabe que existe uma batalha. Paulo falava isso. É uma luta contra a carne, contra o sangue. É uma luta interna sobre o que eu devo fazer, sobre não pecar, sobre viver da melhor forma possível, sobre ser íntegro. E o diabo joga, sabendo disso, dados inflamados para tentar fazer com que a gente peque. Para tentar fazer com que a gente viva o oposto à palavra de Deus. Então tomamos cuidado com o nosso pensamento. A segunda coisa é que você precisa trocar a mentira pela verdade. Exatamente. Muitos pensamentos que nós temos, a maioria, 90%, todos eles, se não dizer assim, todos os pensamentos negativos que nós temos, na maioria das vezes, eles são mentiras. São mentiras. Exatamente porque quando a gente tem geralmente pensamentos negativos, a gente está pensando, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, eu sou inferior, ninguém me ama. E entre outros pensamentos negativos de autodestruição que você tem, que às vezes a gente tem sobre nós mesmos. Pensamentos que minam a nossa mente, que faz com que o nosso sentimento seja abalado, a nossa estrutura emocional seja abalada. E é por isso que Paulo está falando o seguinte, olha, pensa em coisa boa. Em outras palavras, Paulo está falando, olha, começa a pensar em coisa boa. Então troca essas mentiras que o diabo tenta implantar na sua cabeça, esses dados inflamados, pensamentos de autodestruição, pensamento de destruição para com o próximo. Tudo isso são pensamentos negativos. Troca isso. Talvez você esteja pensando sobre aquela pessoa não presta, não vale nada, eu não vou olhar na cara dela nunca mais. É o diabo, às vezes, tentando criar inimizade, tentando entrar, minar o seu sentimento e implantar as raízes do mal dele. É por isso que Paulo está falando, pense em coisas que tenham virtude, coisas que sejam louvadas. Troque as verdades, as mentiras desse pensamento negativo por verdades do evangelho, verdades da palavra. Todas as vezes que você pensar, eu não posso, fale a palavra, declare a palavra, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as vezes que você pensar, eu não vai dar certo, eu creio que Deus já fez com que desse certo. Declare a palavra de Deus. Todas as vezes que você pensar, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, você declara a palavra de Deus, que você tem um Deus maior sobre a sua vida. Terceiro passo, alimente a sua mente com pensamentos certos todos os dias. Você precisa viver todos os dias se alimentando de coisas boas. É possível, aliás, não é possível que você alimente, por exemplo, coma um alimento e não aproveite dos nutrientes daquele alimento. Não é possível você aproveitar os nutrientes da laranja se você está comendo, por exemplo, melancia. Ou seja, aquilo que a gente alimenta é o que nos fortalece, é o que nos dá força.
Então se alimente de pensamentos certos, pensamentos positivos, pensamentos de Deus sobre a sua vida todos os dias. O que acontece é que às vezes a gente quer pensar coisas boas, a gente olha para o mundo, né, e vê tanta destruição, mas aí é isso que você está se alimentando todos os dias quando você acorda. Ao invés de você fazer um devocional, ao invés de você olhar a palavra, você liga o jornal, e aí você vê lá um noticiário lá, que morte não sei quem, que fulano estuprou não sei quem, que o pai matou o filho, que o filho matou o pai, que aconteceu tragédias e mais tragédias, destruição e mais destruição. Aí você começa a pensar o quê? O mundo está acabando. De fato, Jesus está voltando, mas você começa a alimentar de coisas negativas. O seu pensamento ele é alimentado por morte, por destruição, por roubo, que é o que a gente vê no mundo. Procure se alimentar de coisas boas. Paulo está ensinando aqui, tudo que é respeitável, tudo que é bom, tudo que é amável, se alimente disso. E nada mais justo, nada melhor do que se alimentar da palavra. Aqui tem todo o alimento que nós precisamos. Eu não estou dizendo que é pecado você assistir um jornal ou qualquer coisa nesse sentido, não. Mas toma cuidado. Às vezes as companhias com que você anda, pessoas que são tóxicas, pessoas que literalmente são invejosas, são venenosas. E aí você está vivendo lá dessas pessoas, você está alimentando disso. Aí a pessoa vive do seu lado e começa a falar desgraça, começa a falar derrota, começa a falar de fracassos. E você está fazendo o quê? Você está se alimentando disso. E o que você vai falar, o que você vai pensar sobre fracasso, sobre derrota, sobre o que o mundo está ruim, que as coisas estão de cada vez mais difícil. E como você vai mudar o seu cenário com esse pensamento? Não vai acontecer. Por isso que Paulo está ensinando, pense em coisas boas, pense em coisas positivas, pense nas coisas do céu, pense nas bênçãos que Deus já liberou sobre a sua vida. Às vezes a gente, literalmente, a gente fecha as portas para as bênçãos que Deus já liberou sobre a nossa vida, porque o nosso foco, nosso emocional está totalmente focado em coisas ruins, em coisas negativas, em coisas autodestrutivas, acreditando nas mentiras que o diabo fala sobre nós, ou que ele sopra no nosso ouvido. Então aprenda a partir de hoje a viver, a controlar e principalmente a calar as vozes e a silenciar e a dominar esses pensamentos negativos, porque os pensamentos são como sementes. Uma vez brotados, eles vão germinar, seja positivos ou seja negativos. Uma vez que eu broto, deixo entrar no meu coração pensamentos de alegria, de paz, de felicidade, eu vou ter um dia de paz, de felicidade, mesmo que aconteça coisa ruim comigo, eu vou saber, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vou viver a minha vida, porque eu sei que Deus está comigo. Mas quando eu me alimento de coisas negativas, quando eu me alimento de coisas ruins, eu começo, tá vendo, o mundo é desse jeito mesmo, o mundo está cada vez pior, então eu começo a reclamar. Mude a atitude. Controle o seu pensamento. Todas as vezes que você se pegar pensando coisas negativas, declare a palavra de Deus, repreenda, cancela. Esse pensamento está repreendido. Esse pensamento não é meu, esse pensamento não é meu, esse pensamento é do inimigo. Eu sou vitorioso em Cristo, eu sou vitoriosa porque Cristo já declarou vitória sobre a minha vida. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida de maneira poderosa, que você venha tomar posse dessa palavra e viva o novo de Deus. Pense em coisas do céu. Comece a pensar, a trazer o seu pensamento, como diz Paulo aqui, coisas boas, coisas louváveis, coisas maravilhosas que Deus já declarou sobre a sua vida, em nome de Jesus. Meu querido, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, mande para alguém que você sabe que também precisa receber essa palavra. E não se esqueça de deixar o seu comentário aqui, tá? Deixa o seu comentário aqui, faz o seguinte, coloca aqui embaixo, minha mente pertence a Deus. Exatamente isso. Coloca aqui, ó. Minha mente pertence a Deus. Comente isso aqui abaixo, que eu vou saber que você ficou até o final desse vídeo, tudo bem? Se você não é inscrito, tá? Se inscreve no canal, porque é de muita importância e você ajuda a gente a crescer aqui e levar essa palavra cada vez mais longe, tá bom? Que Deus venha te abençoar poderosamente e até o próximo vídeo.